Você realmente sabe ler e entender a tabela periódica? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Davana e aqui no canal eu ensino química de um jeito simples e direto. E hoje eu vou te ensinar a tabela periódica do zero, do jeito mais simples possível. Então já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os conteúdos. A tabela periódica, ela é a organização de todos os elementos químicos conhecidos. Atualmente, ela possui 118 elementos, sendo que alguns existem na natureza e outros foram criados em laboratório, são sintéticos. Esses elementos, eles são organizados pelo número atômico. Então, se a gente observar dentro de cada quadradinho, nós vamos ter um número atômico e eles seguem uma sequência. O hidrogênio tem o número 1, o hélio aqui tem o número 2. Em seguida, aqui nós temos o lítio número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8, assim por diante, até chegar aqui no número 118. Ela é dividida em linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, e em colunas verticais, que nós chamamos de grupos ou famílias. Hoje nós vamos entender bem como que funciona essa divisão. Cada quadradinho desse é um elemento químico. Vamos ver melhor então as informações que a gente tem em um quadradinho de um elemento químico. Nós vamos ter um número na parte de cima, que é o número atômico, também representado pela letra Z. Esse número ele indica a quantidade de prótons de um átomo. E para um átomo neutro também é igual à quantidade de elétrons. Nós também temos no meio o símbolo e o nome, então para esse caso o sódio tem o símbolo Na. Vamos entender um pouquinho mais agora sobre os períodos da tabela periódica. Então, cada linha horizontal é um período. E nós temos aqui 7 períodos na tabela periódica. Então, o período 1, o período 2, o período 3, o 4, até o 7. É importante a gente saber que essas duas linhas que a gente tem aqui embaixo na tabela periódica não são períodos diferentes. Elas fazem parte, na verdade, a primeira aqui do período 6 e a segunda aqui do período 7. E o número de períodos indica a quantidade de camadas eletrônicas que o átomo tem. Então, por exemplo, os átomos que estão aqui na segunda linha, que pertencem ao período 2, possuem duas camadas eletrônicas. Então, eles possuem um núcleo e duas camadas ali de elétrons. Os átomos que estão aqui na linha 4, potássio, cálcio e os demais, eles possuem 4 camadas eletrônicas, então o núcleo e 4 camadas de elétrons. Já os átomos que estão lá no período 7, eles vão possuir 7 camadas eletrônicas. E é simples assim. Falando um pouquinho agora dos grupos ou famílias da tabela periódica, são as colunas verticais. Nós temos, quando denominados de grupo, de 1 a 18, segundo a IUPAC. Então, nós temos lá o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, até o grupo 18. No entanto, a gente também encontra várias tabelas periódicas que trazem as famílias, né? Então, as famílias mudam um pouquinho aqui a nomenclatura. O grupo 1 vai ser a família 1A, o grupo 2, família 2A, grupo 13, família 3A, 14, 4A. E todas essas famílias A são conhecidas como elementos representativos. Aqui nós temos as famílias B, que são os elementos de transição. Os elementos do mesmo grupo indicam que eles têm propriedades parecidas. Além disso, todos os elementos do mesmo grupo vão ter o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, quem está aqui no grupo 1, ou família 1A, todos esses elementos vão possuir um elétron na camada de valência, ou seja, na última camada eletrônica. Os elementos que estão aqui no grupo 18, ou família 8A, eles vão possuir 8 elétrons na última camada eletrônica, na camada de valência. Então, é como uma família de verdade aqui, né? Todos os elementos de um mesmo grupo, de uma mesma família, vão ter ali características em comum. As famílias, elas também recebem nomes especiais. Tenho certeza que você já ouviu falar desses nomes. Então, a família 1A recebe o nome de metais alcalinos. Todos os elementos da família 1A são metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família 3A, família do boro. A família 4A é a família do carbono. A família 5A é a família do nitrogênio. Note que são os primeiros elementos aqui de cada família.
Já para a família 6A muda um pouquinho, são os calcogênios. Na família 7A nós temos os halogênios. E na família 8A nós temos os gases nobres. Aqui as famílias B são os metais de transição. E essas duas séries aqui embaixo, elas também recebem nomes. Então nós temos os lantanídeos na primeira linha e na segunda linha aqui nós temos os actinídeos. Você já deve ter percebido que a tabela periódica é colorida, né? Ela é dividida por cores. E essas cores agrupam os elementos químicos ali também de acordo com algumas propriedades. Então, a maior parte aqui da tabela periódica é constituída de elementos metálicos, de metais. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade e de calor. Então, nós temos exemplos de metais como ferro, cobre, alumínio, sódio, cálcio e outros, né? Aqui o hidrogênio, ele tá com uma corzinha diferente, tá vendo? É porque apesar de ele ficar aqui do lado esquerdo, ele não é considerado um metal, né? Ele tem outras características. Do outro lado aqui da tabela, onde a gente tem o verde aqui, nós temos os ametais. Os ametais, eles são o contrário do metal. Ele não conduz eletricidade e também não é um condutor de calor. Entre o metal e o ametal, nós temos aqui os semimetais, né? Essa classificação aqui não é muito utilizada mais, mas a gente ainda encontra muitas tabelas periódicas que trazem os semimetais. Eles vão possuir características parciais ali entre metal e ametal. Então, ele vai conduzir corrente elétrica e calor parcialmente. E, por fim, nós temos aqui os gases nobres. Os gases nobres, eles são pouco reativos porque eles são elementos muito estáveis. Então, eles têm aqui uma classificação separada. A tabela periódica também pode ser dividida segundo a configuração eletrônica. Os elementos eles se dividem no bloco S, D, bloco P e aqui o bloco F. São subcamadas eletrônicas, né? Então, quando a gente faz lá a distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, né? A gente consegue, pela tabela periódica, saber qual vai ser a última subcamada ali de cada elemento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do magnésio. O magnésio, ele está aqui no bloco S. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele e ele vai terminar na subcamada S. E assim, vale, né, para os demais blocos aqui que a gente tem na divisão da tabela periódica. Vamos ver agora se deu para entender bem aqui tudo que a gente aprendeu sobre a tabela periódica. Eu vou utilizar o elemento químico oxigênio como exemplo e a gente vai tirar aqui o maior número de informações que a gente consegue desse elemento utilizando o que a gente tem dentro do quadradinho e também a localização aqui na tabela periódica. Então, para começar, esse oxigênio ele está aqui no período 2, ou seja, na segunda linha. E isso indica que ele tem duas camadas eletrônicas, né? Então, a gente tem lá o oxigênio e duas camadas de elétrons. Ele está no grupo 16, ou família 6A, né? Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, nessa última camada dele aqui, ele vai ter lá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons aqui na última camada, né? Na camada de valência. O que mais que a gente consegue saber? Ele é da família 6A, então ele é calcogênio. Ele é um ametal, né? Porque fica aqui no canto direito da tabela periódica. Nota que a corzinha aqui é diferente, né? Então, já tiramos as informações aqui da sua localização. Agora, vamos analisar o que a gente tem aqui dentro do quadradinho. Nós temos o número 8 aqui, que indica o número atômico. E o número atômico a gente sabe que é igual à quantidade de prótons. E para o caso do elemento neutro, também é igual à quantidade de elétrons. Então, o oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. O número de massa aqui embaixo, 15,99. E por último, em qual bloco esse elemento está, né? Que a gente viu no slide anterior. Então, como ele está aqui no canto esquerdo, ele pertence ao bloco P, né? O que quer dizer que quando é feita a sua distribuição eletrônica, a última subcamada vai ser a camada P. Nós conseguimos montar, né, essa última camada dessa forma. Como ele pertence ao período 2, então ele vai terminar em 2, e como ele pertence ao bloco P, 2P. Então é isso, pessoal. Esse é o básico da tabela periódica, e sabendo isso, você vai conseguir resolver qualquer questão de prova.
Se você gostou desse vídeo, se essa aula te ajudou, deixa o seu like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que logo eu te respondo. A gente se vê na próxima aula. Até mais!